agravante ou atenuante, associada a náuseas e sudorese fria. No momento, a dor encontra-se insuportável. Então, como a dor foi bem caracterizada, o que você está pensando para esse paciente? É uma dor provavelmente anginosa e o paciente pode estar infartando ou pouco provável que seja anginosa? Bem provável que seja anginosa, ok? É uma dor que a gente diz que é provavelmente anginosa. Pode passar. Então, porque ela é localizada no precórdio de forte intensidade, insuportável. Então, a hipótese diagnóstica principal é uma síndrome coronariana aguda. Ok? Pode passar. E o que eu preciso saber para corroborar com o meu diagnóstico? Se ele tem risco cardiovascular alto ou não, não é isso? Será que é um paciente que uma estria gordurosa dentro da artéria dele pode ter crescido a ponto de formar uma placa de ateroma dentro da artéria coronária dele, obstruída essa coronária, causando esse infarto? Aí vamos lá ver. Ele é hipertenso de longa data, ele é diabético tipo 2, e ele não adere ao tratamento da hipertensão, não adere ao tratamento do diabetes, tem colesterol alto e não usa regularmente a vastatina dele. A mãe dele já teve um acidente vascular encefálico, o pai dele já teve um infarto, e ele também é tabagista. Olha o risco cardiovascular desse doente. Ele é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tem colesterol alto, a gente chama de dislipidemia. Tem hereditariedade, idade, sexo e é tabagista. O score de risco cardiovascular dele é 7. São 7 fatores de risco. Então, é um paciente que a gente diz, brincando no hospital, que é um vasculopata raiz. Então, ele tem todos os fatores de risco, só a obesidade, que não tem aqui, porque não tem o exame físico, e sedentarismo, que aqui nos hábitos de vida dele não está escrito, mas e também uma dieta hipercalórica, hiperlipídica. Então, é um paciente que pode ter um evento de obstrução arterial em qualquer artéria, porque a aterosclerose, vocês estudaram na histopato, que é uma doença localizada em uma artéria só ou difusa no sistema arterial? Difusa. Então, ele pode ter uma obstrução arterial a qualquer momento, em qualquer artéria. É um doente que pode ter uma obstrução arterial aguda numa perna ou num braço? Sim. Pode ter obstrução de uma artéria mesentérica e isquemia e necrose do intestino? Sim. Pode ter um acidente vascular encefálico? Sim. E pode ter também um infarto, uma obstrução da coronária. E ao longo da vida dele, ele pode ter vários desses eventos. Eu estudar aqui na anamnese, agora eu estou vendo um quadro de infarto nesse doente, eu posso ver lá no exame neurológico que um doente desse teve um AVE isquêmico, posso ver lá em abdômen que um mesmo doente desse teve um abdômen agudo vascular, posso ver na ectoscopia que esse mesmo doente teve uma doença arterial periférica agudizada. Então, é um doente que está sempre voltando aqui nas nossas discussões. E ele é uma figurinha fácil lá no hospital, o vasculopata. Pode passar. Pode passar de novo, por favor. E no interrogatório sintomatológico, ele disse que tinha uma dor precordial quando subia 10 lances de escada e que melhorava com o repouso, que iniciou há 3 meses. Então, um doente que já estava anginando, que já tinha uma angina, ele já tinha um estreitamento dessa artéria, que quando ele fazia esforço, o oxigênio é ótimo, o coração dele gastava, consumia mais oxigênio, ele tinha dor. Ele parava de fazer o esforço, não tinha mais dor, então ele já estava anginando, ele já tinha uma placa de ateroma. E essa placa, o quê? Agora sofreu uma trombose sobre a placa de ateroma e obstruiu essa artéria totalmente, e hoje ele está infartando. Pode passar. De novo. Então, o que aconteceu com esse doente? Essa estria gordurosa dele foi crescendo
ao longo da vida dele. E quando ela chegou nessa fase 3 aqui, o que pode acontecer com uma placa de ateroma? Ela pode se tornar com a superfície instável, isso em qualquer artéria, gente, mesentérica, cerebral, coronária, perna, braço, qualquer lugar. E essa superfície da placa ficando instável, ela sofre fissuras e expõe o subendotélio, que é extremamente trombogênico. Aí forma um trombo ali em cima da placa, e no caso dele foi a coronária, e ele infartou hoje, porque foi a coronária, a artéria hoje, que foi a bola da vez. Pode passar. De novo. Então, os fatores... Volta lá, eu não sei se vocês sabem esse conceito já. Os fatores de risco não modificáveis que você tem são o quê? Sua idade, sexo e a sua hereditariedade, ok? E os que nós temos lá no posto de saúde, no hospital, onde quer que esse paciente esteja sendo atendido, que nós precisamos modificar, mas o atendimento primário que precisa fazer isso com qualidade é você eliminar os fatores de risco modificáveis. O médico paternalista faz isso? Não, ele copia a receita do paciente, que não é o melhor tratamento que a literatura recomenda no momento, copia aquela receita toda vez, carimba e o doente vai embora. E ele está todo fora das metas de controle das doenças. Então, esse paciente vai o quê? Ele vai acabar tendo essas complicações, que essa estria gordurosa dele vai se tornando uma placa de ateroma cada vez maior, ok? Então, eu tenho que focar, enquanto médico, em atingir as metas do tratamento dos fatores de risco modificáveis. Ele pode controlar o diabetes, a pressão, o colesterol, parar de fumar, emagrecer, fazer exercício físico, tudo isso é possível, se ele abraçar a doença dele e quiser ter um futuro sem complicações e um envelhecimento mais saudável possível. Pode passar. Ok? Isso aqui que acontece no grande finale ali da evolução. A placa enorme de ateroma expõe o subendotélio, que é altamente trombogênico, aparece um trombo ali em cima dessa placa, e o lúmen dessa coronária dele, que já estava obstruído 80%, passa a ser obstruído 100%, e ele infarta. Com 80%, ele já estava dando sinais, né? Que ele estava apresentando angina pectoris já. Pode passar. Então, o raciocínio clínico é qual desse paciente? É um paciente que com risco cardiovascular muito aumentado, que eu percebi tanto nos antecedentes quanto nos hábitos de vida, que tinha uma angina há 3 meses, por conta de uma placa de ateroma, e que agora essa placa de ateroma expôs o subendotélio e formou um trombo em cima dessa placa, e hoje ele infartou. Então, a linha do tempo da doença dele é toda essa. Um monte de fatores de risco, fazendo com que essa estria gordurosa da artéria dele virasse uma placa de ateroma que cresceu, ficou instável, expôs o subendotélio e formou um trombo. Então, esse mecanismo é igual, gente. Toda vez que falou que obstruiu uma artéria, por mecanismo aterotrombótico, porque tem êmbolo que vai do coração para a artéria e obstrui também, que nós chamamos de mecanismo cardioemboligênico, mas quando não é um êmbolo que veio do coração esquerdo e obstruiu essa artéria, a maioria das vezes que uma artéria obstrui é a aterotrombose. Então, todas as doenças de obstrução arterial crônica agudizada que nós estudarmos ao longo da semiologia e da vida, o mecanismo mais comum é essa linha do tempo, ok? Pode passar. Então, o diagnóstico principal é infarto, né? Uma síndrome coronariana aguda, que tem que ser confirmado pelo eletro e pela troponina. E foi suspeitado pelo quê? Pela anamnese e exame físico, principalmente pela característica da dor em um paciente com histórico prévio de angina pectoris do peito, né? Ou pectoris. Quais são os diagnósticos diferenciais? São doenças que causam dor no peito intensa
10 de 10 que não infarto. Então, a pessoa chega lá com uma dor no peito na sala de emergência, 10 de 10, insuportável. Eu vou pensar nas primeiras e descartar na primeira meia hora o quê? Dor na costela, dor no músculo do peito dele? Ou doenças que coloquem o doente em risco iminente de morrer? Essas. Então, as 4 doenças que eu vou pensar. Primeiro, ele é hipertenso. Ele pode ter tido uma dissecção aguda da aorta? Sim. Ele pode ter tido um tromboembolismo pulmonar, até mesmo um pneumotórax espontâneo. Então, essas 4 patologias são as patologias que cursam com dor torácica de intensidade 10 de 10 e que colocam o paciente em risco iminente de morte. Então, elas devem ser descartadas e pensadas no primeiro conjunto de diagnósticos diferenciais que eu vou pensar. Pode passar. E os diagnósticos secundários desse doente são o quê? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo. Se o IMC dele tiver aumentado no exame físico, o cálculo tiver aumentado, eu ponho obesidade ali também, ok? Pode passar. Uma paciente de 24 anos com dor na barriga e febre. Então, ela começou há 2 dias com uma dor no flanco direito, de início gradual, tipo peso, intensidade 7, sem fator agravante ou atenuante, associada a náuseas, vômitos e febre. A febre era intermitente e relata sudorese profusa, quando a febre abaixa. E há 7 dias ela apresentou um quadro de disúria e polaciúria associada a urina escura e fétida, e fez uso de chás caseiros. Essa HMA está cronologicamente correta? Quem quer responder aí? Hoje, há 2 dias, ela está com uma infecção urinária alta, que chama ITU alta ou pielonefrite. E há 7 dias, ela estava com uma cistite, que é uma infecção do trato urinário, uma ITU baixa. Então, está cronologicamente correta essa anamnese, essa HMA? Alguém quer falar, gente? Por favor? Eu acho que não. Eu acho que devia ser os 7 dias primeiro e a 2 dias depois. Então, Ela tá quem causa a pielonefrite na maioria das vezes? É a infecção da bexiga que a bactéria sobe pelo ureter? Hein, gente? O que vocês acham? A infecção no rim é causada pela infecção na bexiga na maioria das vezes? Desculpa, só vou colocar uma coisa aqui na tomada do computador. Eu diria que sim, mas não tenho certeza. Exatamente. Então, é uma história que está cronologicamente incorreta. Por quê? Porque quem causa a infecção do trato urinário alto é a infecção do trato urinário baixo. Então, ela está cronologicamente incorreta. Ok? Pode passar. Nos antecedentes pessoais fisiológicos, ela iniciou a vida sexual há 2 meses. É muito comum a mulher ter cistite quando inicia a vida sexual? Sim. Ok? Então faz sentido, não faz? Que a paciente que iniciou a vida sexual tenha cistite. Quando iniciava a vida sexual na lua de mel, ela era até chamada de cistite de lua de mel, porque é muito comum a mulher, quando inicia a vida sexual, ter infecção urinária baixa. E nesse caso, a paciente evoluiu para infecção urinária alta, que chama pielonefrite. Pode passar. Então, o diagnóstico principal dela é pielonefrite, hoje, que começou há 2 dias. Mas qual é a linha do tempo da história dela? Há 7 dias ela teve uma ITU baixo, né, uma cistite, uma infecção do trato urinário baixo, que via ascendente, via ureter, atingiu o rim dela. E ela desenvolveu uma ITU alto.
uma infecção do trato urinário alto que chama pielonefrite. E o fator de risco dela, a princípio, parece ser o início da vida sexual recentemente, ok? E os diagnósticos secundários ou comorbidades, ele falou que tem dificuldade para enxergar de longe, pode ser ou miopia ou astigmatismo. E os diagnósticos diferenciais, uma mulher com dor em baixo ventre são que regiões do abdômen? O hipogástrio, a fossa ilíaca direita e esquerda. Como é uma mulher, os diagnósticos diferenciais são muito, muito amplos. Pode ser uma vaginite, uma infecção no útero, uma endometrite, no colo do útero, no ovário, uma oforite, na trompa, uma salpingite, ou nos dois, uma anexite. Então, é muito importante nessa história que eu tenha perguntado o que ali na história. O que faltou ali perguntar que seria importante para vocês colocarem na correção desse slide? Esqueci de abrir a câmera aqui. O passado ginecológico dela? Não, aqui é uma doença aguda, né? Então, eu preciso perguntar se agora, além da dor para fazer xixi, urinando toda hora, preciso perguntar se ela está tendo corrimento vaginal? Sim. Preciso perguntar se ela está tendo dor na relação sexual, que é dispareunia? Sim. Porque meus diagnósticos diferenciais não são afecções ginecológicas? Preciso perguntar se a menstruação dela está atrasada? Também. Porque ela pode ter engravidado agora e está com dor pélvica por conta da gravidez de início recente. Ela pode estar com corrimento vaginal e dor no coito e ter uma infecção ginecológica também associada ou como hipótese diagnóstica. Ela fica mais claro que é uma cistite porque ela evoluiu com pielonefrite. Mas se ela tivesse ficado só com sinais de infecção urinária baixa, do trato urinário baixo, aí eu ia pensar em doenças ginecológicas. Então, toda dor em baixo ventre é fundamental que eu pergunte queixas urinárias, intestinais, ginecológicas, atraso menstrual, tudo isso é muito importante, porque os diagnósticos diferenciais são muito, muito amplos para a mulher com dor no baixo ventre, ok? Pode passar. E pode passar de novo. Acho que está no mesmo caso. Um paciente do sexo masculino, 75 anos. O que é importante eu perguntar no interrogatório sintomatológico? Na prova tem várias questões sobre isso. Eu ponho nega qualquer coisa aleatoriamente ou tem que perguntar ativamente sobre doenças inerentes ao envelhecimento? É um homem de 75 anos. É importante que eu pergunte sobre queixas urinárias? Se ele está com retenção ou incontinência urinária, se ele está com jato urinário fino, investigando se ele está com hiperplasia de próstata ou câncer de próstata. É importante que eu pergunte se ele está enxergando bem? É um paciente que pode ter catarata? Sim. Eu tenho que perguntar se ele está ouvindo direito? É um paciente que pode ter presbiopia. Ele pode ter surdez relacionada ao envelhecimento. Tem que perguntar de tontura, vertigem, que é muito comum. Tem que perguntar de dor e mobilidade das articulações, equilíbrio, ok? Memória, que a memória vai se perdendo, a memória recente e a memória antiga vai ficando preservada. Então, o interrogatório sintomatológico do idoso tem perguntas específicas que eu tenho que fazer sobre a saúde do olho, do ouvido, equilíbrio, articulações, além de queixas respiratórias e cardíacas, eu tenho que perguntar também sobre questões inerentes ao envelhecimento. Pode passar. Então, ele teria que ter perguntado nesse interrogatório sintomatológico se o paciente está ouvindo bem, se está enxergando bem, se tem falta de ar, ok? Então, por conta da idade dele,
Então, não posso pôr nega e alega qualquer coisa, ou nega qualquer coisa, desculpa, alega, é o que o paciente falou. Ele nega qualquer coisa aleatoriamente. Ele tem que perguntar se ele negou especificamente situações relacionadas ao envelhecimento. Pode passar. Esse aqui, ó, do aparelho gás, pode passar. O que aconteceu? A pessoa que fez a anamnese colocou coração e grandes vasos, cardiopatia hipertensiva, faz uso de furosemida, enalapril e carvedilol. Cardiopatia hipertensiva é no interrogatório sintomatológico ou no antecedente pessoal patológico? No antecedente pessoal patológico, então está no lugar errado. Ele tem que estar na anamnese do paciente essa informação, só que não aí. A informação está alocada no lugar errado, ok? Pode passar. Pode passar também. Então, eu já falei sobre isso, né? Ele lá em aparelho geniturinário, ele teria que perguntar se sobre que num homem nessa idade, se ele tem alguma queixa de prostatismo ou não. A quantidade de doente aí com hiperplasia de próstata que obstrui totalmente a uretra, chega lá no pronto-socorro com bestigoma. Por que ele chegou nesse ponto? Porque ele tinha queixas de prostatismo antes da uretra obstruir totalmente, que não foram investigadas por quem está acompanhando esse senhor no ambulatório, ok? Aí ele acabou obstruindo a uretra e fazendo um bestigoma enorme, que a bexiga vai acumulando urina e vai ficando parecendo um útero gravítico ali no andar inferior desse paciente idoso ou de meia idade. Pode passar. Pode passar de novo. Aqui, né, ele perguntou se tem redução de mobilidade e dor nas articulações, então tá ok, pode passar. Sistema nervoso, pode passar. Ele perguntou se o paciente tem desequilíbrio, vertigem, se o paciente tem uma boa relação na família, se é feliz, tem um bom ajustamento familiar, investigou sobre ansiedade, depressão, então ok. E aí faltou, perguntou sobre equilíbrio e memória também, pode passar. Agora, uma paciente de 62 anos com falta de ar e perna inchada. Então, ela começou uma semana com quadro de espineia associado a edema de membros inferiores e aumento do volume do abdômen, provável ascite. Tem insuficiência cardíaca dela, a insuficiência cardíaca há 10 anos, foi internada há 2 anos e há 5 anos, respectivamente, com dispneia e edema de membros inferiores. E teve um infarto há 10 anos e ficou com problema cardíaco desde então. O que aconteceu com essa história? A cronologia disso aí? Quando começou a insuficiência cardíaca dela? Foi há 1 semana ou há 10 anos? Há 10 anos. E nesses 10 anos, e o que causou a insuficiência cardíaca dela? Um infarto. Ela tem uma cardiopatia isquêmica. Então, é uma paciente que há 10 anos teve um infarto, e a partir desse infarto desenvolveu dispneia, edema, ascite, e nesses 10 anos ela foi internada 2 vezes. E hoje é o quê? É a terceira internação dela. Por que motivo? Pelo mesmo motivo, que é a descompensação da insuficiência cardíaca dela, que é de etiologia isquêmica. Olha que cronologia mais confusa. Quando esse paciente desce do ambulatório de cardio para internar lá com a gente, dá a impressão para a gente que ele tem uma insuficiência cardíaca há 1 semana, que é uma doença cardíaca aguda, e não, ele tem uma cardiopatia isquêmica que tem 10 anos de evolução, e ele já internou no nosso serviço 2 vezes, e essa será a terceira vez, então está totalmente sem cronologia. Pode passar. Ok? Pode passar.
os antecedentes familiares de uma paciente. Tá falando que a mãe é hipertensa e cardiopata e faleceu com 68, que o pai teve um infarto, era diabético e tabagista e faleceu de infarto com 65 anos e tal. Pode passar. Então, tem inadequações? Não. O que eu preciso perguntar? Que patologias que a família do paciente tem? Se tem alguma de cunho hereditário? E se tem falecidos de primeiro grau, pais e irmãos, com que idade eles faleceram e do que faleceram? Para eu entender como é que é essa questão genética aí nessa família, ok? Pode passar. Pode passar? Então, aqui os antecedentes fisiológicos de uma garota de 17 anos. Perguntou as condições de gestação e nascimento, desenvolvimento, vacinação, puberdade, primeira menstruação, primeiro coito, e se usa anticoncepcional, sobre os ciclos menstruais, então tá tudo ok, pode passar. É um paciente com AVE isquêmico, pode passar. O que faltou ali, que na aula de anamnese eu fiquei frisando muito com vocês. O que adianta eu falar? O doente é hipertenso, o doente é diabético, o doente tem hipotiroidismo, tem hipercolesterolemia. Eu não sei há quantos anos ele tem, se ele trata, se ele está dentro das metas de controle daquele fator de risco cardiovascular que ele tem. Então, eu não sei com quem eu estou lidando. Se é um vasculopata de bomba relógio, que pode obstruir uma artéria a qualquer momento, que os fatores de risco dele no posto de saúde estão sempre fora da meta e essa placa de ateroma dele não para de crescer, ou se é um doente bem controladinho, que aquela dor que ele está tendo ali no peito, aquele problema neurológico ali, pode nem ser o que eu estou pensando, que é um doente muito controlado, ou pode ser uma obstrução arterial por outra causa, ou mesmo controlando os fatores de risco, os fatores hereditários que predominaram. Então, tem que ter essa visão de contexto para eu avaliar melhor esses doentes. Então, é muito importante escrever há quanto tempo ele tem aquele diagnóstico secundário ou comorbidade, há quanto tempo ele tem, o que ele toma de medicamento e se ele adere ao tratamento, e se também adere ao tratamento não medicamentoso. Pode passar. Pode passar. Também falamos muito sobre isso na anamnese, vocês já tiveram anamnese agora pela segunda vez, estão cansados de ouvir falar isso, né? Eu tenho que caracterizar tabagismo, etilismo, drogas ilícitas, há quanto tempo usa, qual é a quantidade, qual é o tipo, qual é a via, se for droga ilícita de administração, para eu conseguir linkar aquela informação com a doença atual. Eu tô achando que essa cirrose é alcoólica, o doente toma uma lata de cerveja a cada 15 dias, tô achando que é alcoólica, vai ver o doente usa cocaína, e você não perguntou que era injetável, e na verdade a cirrose dele é hepatite crônica, pelo vírus C, não tem nada a ver com álcool, e eu não consegui definir bem isso, porque eu não caracterizei bem essa questão, ok? Pode passar. Pode passar. Então, um paciente com diabetes recém-diagnosticado. Então, perguntei se ele está urinando muito, ele falou que está perdendo peso demais. E quem perde peso bruscamente, o único jeito de você emagrecer da noite para o dia é perdendo água. Então, você está emagrecendo, de repente, você está perdendo água, não tem outro jeito. Você não tem como emagrecer, perder gordura em 1 semana e 2 semanas, ok? Então, se você está perdendo água, se você não está vomitando, se você não está com diarreia, se você não está tendo febre todo dia, por exclusão, você está perdendo essa água pela urina. Então, se um cara está emagrecendo rápido, é água. Então, perguntei, está vomitando? Não. Está com diarreia? Não. Está com febre? Não. Por onde que esse
doente pode estar perdendo? Por poliúria. Então, ele está urinando muito. Então, se ele está perdendo peso e urinando muito, o que é que falta para fechar a diabetes? Dos 4 P's, a polidipsia e a polifagia, para eu perguntar. Okay? Então, guardem isso já para a ectoscopia. O único jeito de emagrecer rápido é perdendo água. Esses médicos charlatões que passam essas fórmulas de emagrecer, todas elas têm laxante e diurético na fórmula. Porque aí você perde água por diarreia e poliúria e acaba achando que emagreceu. Pode passar. Pode passar de novo. Então, aqui um antecedente pessoal patológico. Perguntou se há quanto tempo é hipertenso, se toma remédio, se adere tratamento. Perguntou de cirúrgico. Eu operei de vesícula, colocou lá colecistectomia aos 40 anos, porque tinha pedra na vesícula, que era colelitíase. Ortopédico, fraturou a tíbia aos 30 anos. Como? No acidente de carro. O que foi feito? Gesso apenas. Ok? Então, tá tudo ok. Ok? Pode passar. Pode passar. Então, aqui nos antecedentes pessoais fisiológicos, colocaram que ela é formada em pedagogia, trabalha na Secretaria de Educação, e isso estaria onde? Local de trabalho que faz na identificação dela. Pode passar. Então, está alocado errado. Pode passar? Aqui, o que tem de inadequações? A mãe teve um AVC e idade que o pai infartou, então preciso conhecer o quê? Aquilo que nós falamos no slide anterior, tá meio repetitivo isso aqui, desculpa, que eu preciso conhecer essa hereditariedade desse povo. Esse povo tem aterosclerose? Sim. Eles infartam com que idade? Com que idade essa placa cresce e obstrui essa artéria? Com 40, com 50, com 80? Se for com 85, eu nem vou me preocupar tanto que o doente vai ter um evento vascular já acima da expectativa de vida do brasileiro. Mas se é jovem, eu vou me preocupar muito com as metas de controle dos fatores de risco modificáveis, ok? Pode passar. Pode passar? Aqui as condições socioeconômicas. Então, perguntou sobre a dieta, especificou, perguntou de tabagismo, etilismo, drogas ilícitas, condição de moradia e vida sexual, tá tudo ok. Pode passar. Então, as hipóteses diagnósticas aqui. Diagnóstico principal, diabetes mellitus descompensado, daquela paciente do caso anterior, né, que tinha poliúria, polidispsia e perda ponderal. Diagnósticos secundários, ela era hipertensa e uma provável vaginose por cândida, porque estava queixando de corrimento. E diagnósticos diferenciais para o diabetes mellitus, que urina muito e desidrata e perde peso, é o diabetes insípidos, que é deficiência de ADH, de hormônio antidiurético, é o diagnóstico diferencial que cabe para essa perda de líquido intensa por poliúria, só que teria que ser uma doença renal causando ação inadequada do ADH ou uma doença do sistema nervoso central causando deficiência de liberação do ADH no hipotálamo. E ela não tem histórico de nada, nem de doença renal, nem de doença neurológica, que justifique um diabetes insípidos, ok? Pode passar. Outra historinha. O paciente há uma semana com dor em hipogastro, tipo cólica, intermitente, desencadeada pela micção, tipo intensidade 5, associada a polaciúria, algura e disúria, hematura e urina fétida.
Ah, esse aqui tá igual a outra, né? Ah, não, agora pode passar. Agora, o que aconteceu? Aquela mesma historinha anterior, agora corrigida, ok? É uma paciente que começou com uma cistite e evoluiu para pielonefrite. Agora, cronologicamente correta, pode passar. E eu acho que chega, né, gente? Aí são historinhas que eu fui corrigindo para vocês, depois que vocês terminarem de estudar no domingo, à noite, quando vocês forem revisar, que vocês vão abrir essa aula e tentar fazer as questões, responder as questões de forma adequada. Então, é uma revisão mais para treino, e aí aqui, esse encontro é só para orientar como vocês vão estar utilizando essa revisão. Então, a prova vai ser nesse modelo: tipos de diagnóstico, tipos de dor, tipos de prognóstico, relação entre um quadro clínico e uma patologia provável, dentro dessas patologias mais comuns que vocês têm carga cognitiva prévia para avaliar, e também dos 4 semestres que vocês já cursaram até o momento. Aí serão questões de múltipla escolha e uma questão aberta, ok? Sobre dor. Márcia, Oi. você poderia dar para a gente um exemplo de como que você passaria um prognóstico para um paciente? Como assim? Não entendi. É que você falou do prognóstico, né? Aham. Pediria. Como é que seria esse prognóstico que você daria para um paciente, por exemplo, esse que você citou sobre a cistite ou esse corrimento, que teve o corrimento longitudinal, enfim, qualquer exemplo. Mas se o paciente tem uma infecção urinária, você passou um antibiótico, Milene, o que você vai falar para ele que vai acontecer? Não, que ele deve melhorar em alguns dias e se não melhorar, retornar. E ser curado. E se ele teve um trauma raquimedular com secção total da medula, o que você vai falar para ele? Não sei. Que infelizmente você ficou paraplégico definitivamente. Aí ele vai passar por que fases na psicologia a seguir? Vai passar pelas fases do luto. Negação, falar não, que eu conversei com a minha família, eu vou para a ACD, eu vou para o Sara Kubitschek e vou voltar a andar com a reabilitação. Entendi. Aí depois ele passa pela revolta, que não é só ficar sem andar, né? Ele não urina e não evacua mais. Ele tem que fazer lavagem intestinal e sondagem urinária todos os dias, várias vezes ao dia, e lavagem intestinal às vezes, ok? Pode desenvolver escara, então é um monte de complicações que ele pode ter, como passa sonda toda hora para esvaziar a bexiga, que ele tem uma bexiga neurogênica, ele vai ter um monte de infecção urinária. Então, isso tudo junto com a psicóloga do hospital, você vai aos poucos colocando a situação para ele e para a família, porque é uma tragédia, né? Às vezes é um garoto, adolescente, ficou paraplégico, tetraplégico de repente. Então é o caos ali para ele, né? E para a família. Então, cada patologia, Milene, tem um jeito de falar. Quando é um câncer, você já diagnosticou esse câncer e é um câncer incurável, ele não vai direto para o cuidado paliativo? Sim. Você falar isso para a pessoa, olha, você tem um tumor, nós estamos com a paciente lá essa semana, o tumor dela tinha metástase para todas as costelas, para o braço, para a bacia, para o fígado, para tudo quanto é gânglio, ok? Então, o que você vai fazer com uma doente dessa, coitada? Ela não é só remédio para dor mesmo. Ela foi transferida para a Santa Casa, para a enfermaria de cuidados paliativos. Mas você acaba de chegar no hospital, dali 3 dias, fala que você tem um câncer que invadiu quase todos os seus órgãos e sistemas, e pronto. E game over, né? Na linguagem, assim, falando de uma forma deseducada, é muito complicado. Então, cada contexto você vai falar de uma forma, com auxílio da psicóloga, fala com a família primeiro, sente ali com a família qual é
qual vai ser a aceitação daquela pessoa, né, do fato que realmente ela vai morrer, que não vai ter outra solução. Então, cada contexto, você fala de uma forma, às vezes fala bruscamente, ou fala em doses homeopáticas, depende, tá bom? Entendi. E no prontuário, eu coloco, por exemplo, paciente foi orientado sobre a possível evolução do seu diagnóstico, ou tem que entrar em algum detalhamento? Não, o prognóstico a gente não coloca no prontuário, não, só fala com a família. Entendi. A não ser que for, assim, um cuidado paliativo, que nem essa paciente que estava na enfermaria essa semana. Aí você coloca, a paciente foi transferida para cuidados paliativos, mas no prontuário dela está escrito tudo por quê? Tem todas as tomografias dela, tem todos os exames, então já está tudo documentado, que é uma paciente com câncer metastático terminal. Aí você só coloca que foi definido cuidados paliativos diante dos diagnósticos acima, que estão todos escritos já ali, tá ok? Sim, muito obrigada. Por nada,